Então, pessoal, dando sequência aqui no nosso mini curso, vamos falar agora de uma parte aqui referente ao desenvolvimento desses modelos matemáticos, das metodologias numéricas, para depois a gente entrar na parte de equacionamento propriamente dito e dar alguns exemplos aqui, talvez aplicação dos volumes finitos, que é o mais utilizado aí na solução das equações de conservação de interesse. Tá certo? Então, temos aqui, abrindo aqui a transparência, um segundinho, ok. Então, nós sabemos que no início do século XIX, os engenheiros, eles eram bastante experimentalistas, né? Tinham conhecimento de estudos empíricos, de grande número de experimentos, informações inestimáveis para aquela época, mas existia uma falta de aplicação da teoria existente. Portanto, o resultado era, em muitas situações, resultados restritos às condições experimentadas. Ao mesmo tempo, os matemáticos faltava a eles informações experimentais. Então, isso fazia com que o uso de um elevado número de simplificações fosse necessário no desenvolvimento e na montagem de seus modelos e na solução de seus modelos matemáticos. O resultado disso era que eles tinham, então, também resultados à margem da realidade. Tornava-se claro, então, para alguns pesquisadores eminentes, como, por exemplo, Reynolds, Freud, Prandtl e von Karman, que o estudo dos fluidos deve consistir, né, em uma combinação da teoria e da experiência, dando assim o início à ciência da mecânica dos fluidos como se conhece. Os métodos numéricos aplicados ao estudo de fluidodinâmica, nós temos aqui como uma das principais, aliás, uma das primeiras publicações, referência, um trabalho pioneiro envolvendo métodos numéricos aplicados ao estudo de fluidodinâmica, o trabalho de Richardson, lá em 1910. Depois tivemos um período na década de 50 que tivemos os primeiros cálculos de escoamento viscoso incompressíveis, tivemos alguns trabalhos publicados que envolviam a solução de problemas com marcha no tempo, e o boom de utilização, né, e aplicação se deu principalmente após a década de 80, com a indústria aerodinâmica impulsionando fortemente isso. Né? Já começou na década de 60 esse crescimento, e com um crescimento mais acentuado ainda na década de 80 até os dias atuais. Tá? Então, a principal impulsionadora dos estudos e do avanço da fluidodinâmica tem aí como responsável a indústria aerodinâmica. Para se ter uma ideia, o Boeing 737-300 ele teve toda a parte de análise estrutural e análise fluidodinâmica projetada através de simulações numéricas. Tá? E, obviamente, que tem dados experimentais também, né, pessoal? Tem alguns testes que são feitos, mas o projeto em si todo baseado nessa análise de estrutura e análise fluidodinâmica. Para se ter uma ideia do crescimento vertiginoso da eficiência computacional, o quanto que a capacidade de processar e armazenar informações dos computadores, dos novos processadores, é importante para o desenvolvimento da aplicação da técnica de CFD, temos, por exemplo, aqui que a solução do escoamento turbulento sobre um aerofólio, usando computadores do tipo IBM 704, que era existente na época da década de 60, como sendo de ponta, consumiria um tempo de computação aproximadamente de 30 anos, veja bem, 30 anos, com um custo da ordem de 10 milhões de dólares, sendo que o mesmo problema utilizando os computadores atuais requer minutos ou até segundos de CPU com um custo muito inferior, na casa dos centenas de dólares. Obviamente que as estações de trabalho, os supercomputadores e os sistemas clusters têm caído bastante o valor, né, desses e favorecido em muito a utilização desse tipo de equipamento, tá certo? Agora, uma análise que surge e que também é importante e tem uma relação direta com aquilo que a gente acabou de falar, lá no início do século XIX, tinha os experimentalistas e tinha os matemáticos e a necessidade de juntar, né, o conhecimento das duas áreas para que fosse possível desenvolver os modelos que nós temos hoje capazes de representar os nossos fenômenos físicos. Da mesma forma, a simulação e o experimento continuam caminhando, né, não como concorrentes, mas como complementares. E nós percebemos, por exemplo, que o modelo matemático, uma vez que seja representativo do fenômeno físico, que ele consiga descrever bem e a solução desse modelo seja feita de forma acurada, você pode então reproduzir uma condição experimental com um nível de perfeição exigido, ou com um nível de acerto que não é necessário, então, você reproduzir experimentos físicos. Então, na verdade, o que nós estamos falando é da substituição do experimento físico por experimentos por simulação numérica. Ok? Então, olha só. Se o modelo matemático representativo do fenômeno já é conhecido e validado, né, validar significa, na verdade, verificar a capacidade preditiva desse modelo na representação de um fenômeno
sob certas condições. Então, por isso, não faz sentido usar o laboratório para produzir os mesmos dados que podem ser obtidos pelo computador com um custo sensivelmente menor. Obviamente que também é importante lembrar que uma das grandes vantagens do CFD é justamente você conseguir simular condições mais complexas, em algumas situações que até é impossível de se executar o experimento, ou é impossível de se medir determinada propriedade numa determinada condição de um experimento, que não existe, às vezes, nem equipamentos capazes de fazer aquela medição sob determinadas condições, que podem envolver riscos, podem envolver outras variáveis que impedem que você tenha aquela informação. Ao mesmo tempo, a tendência que se observa, portanto, é que a realização dos experimentos ou das experiências mais sofisticadas, né, vão ser a nosso propósito no futuro, com o intuito de usar os resultados na corroboração de modelos matemáticos e numéricos, ou seja, na investigação e entendimento de novos fenômenos, que ainda necessitam ser matematicamente modelados. Ou seja, aquelas situações cada vez mais ele vai atender, a simulação numérica vai reproduzir a condição mais simples e você vai reservar o experimento para as condições mais complexas. Só que, uma vez que você consegue melhorar o seu modelo para também representar aquela condição complexa, você vai atrás de condições mais complexas ainda. E os experimentos passam, então, a cada vez mais alimentar esses modelos para que esses modelos consigam prever condições cada vez mais complexas. Resumindo, a tendência no futuro é que os experimentos sejam mais caros, utilizando tecnologia de ponta, cada vez mais tecnologia de ponta, capaz de tirar informações vitais para alimentar os modelos e torná-los capazes de abranger um número maior de condições, né, e de fenômenos físicos a serem tratados. Dessa forma, o que se busca, portanto, é uma associação adequada entre simulação numérica com selecionadas experiências em laboratório, em bancada e tudo mais, e a união dessas técnicas resultará em um projeto melhor e mais barato no futuro. Nessa lógica, o problema físico ele tem duas maneiras de ser atacado. Uma forma é através de testes em laboratório, em unidade piloto, em bancada, e uma outra forma através de modelo matemático. Então, estamos aqui voltando naquela lógica lá do início do século XIX. Ocorre que no desenvolvimento de um experimento, você precisa primeiro conceber o experimento, né? Montar, imaginar qual vai ser a estrutura física sua, quais são os sensores necessários. Você pode partir de leis de similaridade para determinar, por exemplo, as dimensões, as condições que você vai operar esse experimento, a qualidade dos equipamentos de medição e o processamento de dados como que se dará, uma vez que você coleta esses dados, processa, analisa esses dados e tudo mais. E aí você tem um resultado experimental. Ok. E você tem uma outra forma de atacar isso, que é através de um modelo matemático. Agora, como é que você constrói esse modelo matemático? O modelo matemático ele é, na verdade, obtido a partir de leis de conservação, como quantidade de movimento, massa, energia, como, por exemplo, relações constitutivas, modelos de turbulência, condições de contorno, uma série de equações que você vai, então, incorporar, escrever isso matematicamente e tentar representar aquele fenômeno físico. Só que essas equações podem ter mais ou menos simplificações. Você pode fazer, por exemplo, uma solução de um problema bidimensional, 2D, como a gente acabou de falar sobre malhas em duas dimensões. Você pode resolver esse problema em 3 dimensões, em uma única dimensão. Você pode considerar transiente em estado estacionário, com ou sem reação. Você pode considerar turbulência, sem turbulência. Você tem um nível de complexidade muito variável que pode estar incorporada no seu modelo matemático. E esse nível de complexidade que você pode incorporar ou não, pode ser mais simplificado ou menos, vai dizer se você tem condições de resolver esse modelo matemático de forma analítica ou através de uma metodologia numérica. As situações mais restritivas, com mais simplificações e idealidades impostas, você consegue resolver isso de forma analítica. Então você tem uma solução exata das equações diferenciais, você tem um resultado analítico, seu sonho de consumo. Obviamente que a maioria das situações complexas você não consegue fazer isso e você tem que obter então um resultado dito resultado numérico. E o resultado numérico, logicamente que não é exato. Então, para isso você tem que utilizar metodologias numéricas que vão envolver integrações espaciais e temporais, tratamentos não linearidades, acoplamentos, natureza da malha, funções de interpolação, métodos de solução de sistemas lineares, escolha do tamanho da malha, escolha do tamanho intervalo de tempo, time step, critérios de convergência de diversos
ciclos iterativos. Então, tudo isso aqui vai estar embutido numa solução numérica. Então, são muitos detalhes. E vai te dar como resultado um resultado numérico. Você pode confrontar esse resultado numérico com o analítico, a situação em que você tem a solução analítica. Mas quando você tem a solução analítica, você não costuma buscar a solução numérica. Então, independente de analítico ou numérico, a sua solução, sempre você tem que confrontar com o seu resultado experimental. Tenha sempre em mente que você tem que ter todos os cuidados necessários para a execução de um experimento e que tem que confiar no seu dado experimental desde que ele foi feito com zelo, com todos os cuidados científicos necessários. Uma vez que você fez isso, você vai confrontar esses resultados e vai fazer o que a gente chama de, eu prefiro chamar ao invés de validação, de chamar de verificação, porque eu estou verificando a capacidade preditiva do meu modelo matemático resolvido sob determinadas condições de métodos numéricos de reproduzir um resultado experimental. Estou verificando e não necessariamente validando, porque o experimento ele tem fontes de erros inerentes a ele. E ele tem limitações também de medição, de acordo com a instrumentação que você adotou ou empregou. Ao mesmo tempo, a metodologia numérica existem falhas na sua capacidade, né, de reproduzir a solução mais exata possível. E ao mesmo tempo, o modelo matemático ele não é infalível, ele não vai reproduzir, ele não vai representar 100% o fenômeno físico, ainda que fosse resolvido de forma perfeita. Então existe uma limitação na capacidade de representação física do seu modelo matemático, existe uma limitação na solução do seu modelo matemático e existe também limitações na execução do seu experimento. Então você pode ter erros em determinadas partes aí, qualquer uma dessas três. Um erro, ele não serve apenas para distanciar um resultado experimental de um resultado analítico numérico. Ele serve também para aproximar. Então, às vezes, um resultado experimental está próximo de um resultado seu, numérico, mas é por conta de um erro. E, às vezes, se resolvido da forma mais correta possível, tanto a solução do seu problema aqui, matemático, quanto o experimento sendo feito com mais precisão, às vezes os dois uma solução mais adequada, né, com todos os erros, pode levar a resultados que sejam mais distantes do que quando você tem erro que aproxima. Então, essa lógica de que simplesmente porque aproximou um experimento no simulado é porque o resultado está bom, não necessariamente. Às vezes, erros servem para aproximar resultados, não apenas para distanciar. E esse é um cuidado que a gente tem que ter forte, porque às vezes você está empregando no seu modelo determinados parâmetros que não podem, determinadas condições de solução numérica que você não deveria, ou modelos que não deveriam ser empregados, que a literatura aponta como sendo falhos, mas você adota e tem outros erros também no experimental, e essa combinação faz com que os seus resultados, o resultado da simulação e o dado experimental se aproximem. Então tome muito cuidado sempre com isso, que achar que a comparação entre um resultado de simulação e um experimental serve como condição infalível para garantir a qualidade da sua simulação ou do seu dado, tá ok? Diante disso, então, nós podemos dizer que a fluidodinâmica computacional ela consiste na solução de equações gerais de transporte empregando métodos numéricos através de computadores como o método dos volumes finitos, o método dos elementos finitos, visando obter campos de velocidade, temperatura e etc. Tá? Entre outras coisas, podemos dizer então que essa técnica ela faz uma análise, né, de sistemas envolvendo escoamento de fluidos, transferências de calor e fenômenos associados, como, por exemplo, reações químicas por meio de simulação de computadores. Tá? Então é uma técnica muito promissora, engloba uma larga faixa de aplicações, seja industrial ou não industrial. E eu vou apresentar aqui alguns exemplos, como por exemplo, a redundância, né, de exemplo, aqui na indústria aeronáutica, que foi uma das principais impulsionadoras da utilização dessa técnica. A automobilística, da mesma forma, né, um projeto aqui aerodinâmico, da mesma forma para navios, com essa mesma lógica. Temos aqui plantas de produção de energia das mais variadas, isso aqui tudo consultado, tá, no Google. Aí você encontra muita coisa. Obviamente você pode fazer pesquisas científicas e encontrar isso em diversas áreas. Temos aqui, por exemplo, motores, nós temos aqui, por exemplo, bombas centrífugas, bombas, compressores, sopradores. Temos aqui diferentes equipamentos utilizados para produção de energia, rios, plantas de produção de energia também, mais uma vez, aqui. Aqui muito interessante, nesse circuito eletrônicos, por exemplo, aqui uma placa de computador, a posição do seu processador,
o sistema de aletas para dissipação de calor, né, garantia de um funcionamento adequado de uma placa, tem toda a questão da posição, da localização, né, do sistema de refrigeração, das ventoinhas do seu computador, onde estão os furinhos ali no seu gabinete. Tudo isso vai dizer como é que se dá a fluidodinâmica internamente e a condição de garantir a temperatura da sua placa para um bom funcionamento. Quando a gente fala lá no automóvel, por exemplo, eu posso aplicar o CFD tanto para a questão da estabilidade do veículo, uma série de outras informações interessantes no projeto do aerodinâmico do carro, mas também pode ser utilizado na parte interna. Por exemplo, eu posso dizer na posição, a localização e o formato onde vai se fazer a distribuição de ar do ar condicionado no interior do carro, por exemplo, para obter uma melhor refrigeração interna ali, de forma mais confortável também para os passageiros. Aqui uma série de equipamentos, como por exemplo, já falei aqui, o Ciclone, tem vários outros equipamentos aqui que a gente utiliza em operações unitárias dentro da engenharia química. Alguns ambientes externos, alguns rios, aqui represa, sistema para produção hidroelétrica aqui, de energia hidroelétrica, né? Energia elétrica a partir de hidroelétricas. Aqui eu tenho um pulmão, sistema aqui no pulmão, as alvéolos pulmonares, eu tenho aqui coração, algumas veias, sistema respiratório. Então aqui posso estar simulando tanto a questão do ar, a questão de oxigênio, a questão de sangue, né? Outros fluidos de interesse aí no corpo humano para ver o funcionamento. Então, o nível de aplicação do CFD é extremamente alto. Percebe-se, portanto, a vasta área de aplicação da técnica de CFD no projeto, desenvolvimento e melhoria de novas tecnologias. Na década de 60, a indústria aeroespacial ela iniciou a aplicação de CFD como uma técnica para o projeto e desenvolvimento de motores a jato. Desde então, a sua aplicação ela tem se expandido enormemente, como pode ser verificado por esse gráfico aqui, que diz respeito, né, à referência ou à frequência da palavra CFD no Google Books, tá? Então aqui a gente percebe aqui um crescimento já da década de 60, coincidindo com aquele gráfico que a gente mostrou anteriormente, né? Aqui a indústria aerodinâmica principalmente dando um grande impulsionadora dessa produção aqui. E hoje, obviamente, que o CFD expandiu enormemente então, a principal razão para o grande aumento da aplicação da técnica CFD, lógico, que é a capacidade de processar e armazenar dos computadores, não tenho dúvida disso. Porém, o aumento de publicações e estudos envolvendo CFD como ferramenta para descrição, que envolve separação, mistura, etc., se deu pelo grande avanço também no desenvolvimento de softwares comerciais após a década de 90. É fácil, cada vez mais amigáveis, e isso tem encorajado muito pesquisadores a se aventurarem no uso dessa ferramenta. Inicialmente, o alto grau de complexidade envolvido no equacionamento, metodologia e até mesmo na questão da metodologia numérica e análise de resultados era uma forte barreira para o seu uso, né? E a maior facilidade de utilização traz também uma maior abrangência de aplicações e de usuários, mas também uma maior utilização por pessoas sem os critérios e cuidados necessários para se obter resultados confiáveis e adequados. Tá certo? Então, nós podemos dizer, ao mesmo tempo, somente nos últimos anos, a ANSYS, que é a principal desenvolvedora de softwares comercial destinado ao estudo de CFD, disponibilizou a licença Student, ou Academic, mas com limitações no número de células da malha computacional e de processadores, ou seja, cores que você pode utilizar ali na simulação numérica, tá? Um de núcleos que você pode utilizar. A representante da ANSYS no Brasil, que é a E3S, ela, com a licença acadêmica, é possível ministrar esse conteúdo, né, em disciplinas sem a necessidade de licença. Então você pode trabalhar com esse conteúdo, inclusive em disciplinas, tá? Utilizando a versão acadêmica, que é uma grande vantagem. Você pode baixar o software aí, provavelmente o Irineu mostra para você com detalhes como fazer isso depois na etapa posterior do curso, tá? E você pode, então, a solução de alguns problemas aí de interesse seu, no seu dia a dia, utilizando inclusive a versão acadêmica, que tem uma limitação de 512 mil células, se eu não me engano, tá? Em um número de 8 núcleos na simulação. Mas é o suficiente para atender uma série de demandas sua, tá ok? Vou fechando essa parte do vídeo agora, depois eu retorno com o desenvolvimento e apresentação das equações de interesse nosso, a base, né, em termos de equacionamento para a questão do CFD, tá ok?